sou Flávia Tchatcha e eu sou a idealizadora da jornada Empatia nos Negócios. Hoje estamos chegando na nossa 10ª live e a live final dessa jornada. Eu sou, então, especialista em Design Thinking e Experiência do Usuário e tenho a missão de levar a empatia como uma ferramenta para empresas e empreendedores que desejam desenvolver produtos e serviços memoráveis para os seus clientes, sempre com foco nas suas necessidades, nos seus comportamentos, nas suas expectativas. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre como criar o hábito de praticar empatia, mas antes da gente chegar nesses hábitos e algumas dicas que eu vou passar para vocês hoje, eu queria falar um pouquinho de como foi toda essa jornada até agora, né? Foram 10 dias com muito conteúdo, muita conexão empática, tanto aqui no Instagram quanto nos grupos, tanto do WhatsApp quanto no Telegram. Então, eu pude conhecer muitas pessoas e trazer muitas visões diferentes de como a empatia ela é rica nos nossos relacionamentos, sejam eles familiares ou seja eles numa ótica muito mais de negócio, parceiros, funcionários e clientes, né? E acho que é interessante também comentar como que surgiu essa ideia da jornada, né? Então, a gente tem vivido aí nas últimas semanas uma mudança muito grande do nosso comportamento devido à questão da pandemia, a quarentena, isolamento social, distanciamento social, né? E a gente tem visto muitos negócios se reinventarem de algum lado e outros um pouco perdidos porque tinham a sua base num convívio do dia a dia mais em lojas físicas, em contato pessoal. E hoje a gente está tendo uma experiência de ter isso muito mais no mundo virtual. Então, quem já estava no mundo virtual potencializou os seus canais, as suas vendas, os seus contatos. E quem estava só no físico está fazendo essa migração, né? E com isso, muito do comportamento do consumidor, muito das expectativas, das necessidades, das prioridades, principalmente nesse momento, elas têm mudado e a gente tem visto que muitos negócios estão com dificuldades de se reposicionar, de entender qual que é esse novo cenário dos seus consumidores, dos seus clientes e mesmo parceiros e funcionários. Então eu imaginei que a empatia ela é uma ferramenta que pode ser muito útil nesse momento. Eu acredito bastante que as conexões mais genuínas, empáticas, elas facilitam o relacionamento da empresa com seus consumidores, com seus clientes. E mesmo que você não esteja vendendo horrores agora nessa época, porque você não está no top de prioridade do seu público, isso não quer dizer que você vai esquecê-lo e só voltar a conversar com ele, voltar a se engajar com ele quando tudo isso acabar. Até porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, eu acredito muito que com empatia a gente consegue resgatar esses contatos, resgatar esse cliente que está ali às vezes confuso, sem saber onde procurar informação ou quem realmente está fazendo um trabalho bacana nesse momento e que ele vai lembrar disso positivamente mais para frente quando tudo isso acabar ou quando ele tiver uma necessidade naquela linha. E então eu acredito muito nisso, da empatia como um fortalecimento dessas relações. E com isso, é claro, a gente traz a fidelização do cliente quando você consegue ter essa conexão um pouco mais próxima. Por outro lado, eu também vejo a empatia como uma fonte de inovação,
Porque ao você se aproximar desse seu cliente, desse seu funcionário, desse seu parceiro, você também consegue entender um pouco mais o momento dele, entender quais são as suas dificuldades, seus constrangimentos, o que ele está passando. E aí você pode sim, como uma empresa, como um amigo, você pode dar soluções, pensar em soluções para atender essa nova demanda, essa nova necessidade. E, e por isso eu acredito que é ainda mais importante continuar estabelecendo esses laços nesse momento que a gente está de pandemia, porque é bom para todo mundo, tanto para os clientes que vão se sentir mais acolhidos, quanto para as empresas que vão estar ali mais seguras do seu futuro, mais seguras do que é melhor oferecer para os seus clientes nesse momento e mais para frente. E pensando nessa lógica, nessa minha visão de como a empatia ela é importante nesse momento, eu criei essa jornada. E ao listar os assuntos, as ideias que eu tinha para trazer e compartilhar aqui com vocês, eu vi que tinha muito material, tinha muita coisa bacana para falar. E aí eu pensei, por que eu vou fazer uma série de lives, só eu e a tela do meu computador ou a tela do meu celular aqui falando, se eu posso justamente também pegar a minha rede de contatos, a minha rede de parceiros, de amigos e trazer para compartilhar um pouco da visão deles sobre esse assunto. Usar também a empatia nesse sentido, de conhecer um pouco mais do trabalho do outro e como que ele pode contribuir não só para a minha iniciativa aqui, mas também para compartilhar isso tudo com vocês. Então foi essa a ideia que eu tive de trazer convidados para falar um pouquinho sobre o que é empatia para vocês. Mas para quem está entrando agora e talvez não tenha visto as outras lives, acho que é bom a gente falar o que é empatia, afinal o que é isso, né? Então a empatia, ela vem do in, do grego, que é para dentro, e o patia, que é do patos, que é sentimento, né? Então é um sentimento para dentro. Ah, Flávia, mas é a mesma coisa que simpatia? Não, não é a mesma coisa que simpatia. Simpatia, ela é o sentimento junto, é aquele sentimento um pouco mais superficial e desconectado. Então, imagina que uma pessoa vira para você e fala que caiu a internet e ela estava trabalhando. Aí você vira para ela e fala assim: ah, mas pelo menos estava na hora do almoço, não te atrapalhou tanto. Ela foi simpática, tentou amenizar aquela situação. Mas ela não sentiu na pele o que a pessoa, o que ela perdeu, o que ela deixou de fazer, porque caiu a internet naquele momento. E a empatia também não é compaixão. Compaixão é o sofrer junto, é você ter aquele desejo de que a outra pessoa esteja livre daquela dor ou daquele sofrimento. Então não, a empatia tem uma definição que eu gosto bastante, que é do livro Do Poder da Empatia, do escritor Roman Krznarik. Eu nunca sei falar o nome dele porque acho que é russo. Mas, enfim. E ela fala o seguinte, eu vou ler aqui. A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro, por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. E olha que bacana, porque é uma questão de se imaginar no lugar do outro. Não tem como a gente trocar de lugar com a outra pessoa, mas você pode imaginar. E o bacana dessa definição é que ela explora tanto o que a gente chama de empatia cognitiva, que é quando a gente adota a perspectiva da outra pessoa, então a gente tenta se pôr no lugar dela e verificar sob qual lente ela avaliou aquela situação, aquele cenário, né? Quais as crenças ali por trás dela que guiaram aquele comportamento dela. E também traz a questão da empatia afetiva, que é o lado um pouco mais emocional, que é a resposta emocional, que é o espelhamento das emoções das pessoas. Então, quando você vê alguém sofrendo,
sei lá, e aí você sente aquela tristeza também. É quando você vê alguém bocejando e você boceja também, por exemplo, uma coisa mais de espelhamento daquela situação. E como eu estava falando, né, a gente trouxe durante toda a jornada vários conteúdos bacanas e para quem não acompanhou, acho que vale passar um pouquinho por cada uma das lives, né, e aproveito para agradecer todos os convidados, estou vendo que alguns estão aqui, obrigada, boa noite. E comentar para vocês um pouquinho o que a gente aprendeu em cada uma delas, né? Então, a primeira live que a gente teve foi com a neuropsicóloga Adriane Uchoa e a gente falou sobre a empatia e o cérebro e o que a gente pode aprender com a ciência, né? E foi muito bacana porque a gente viu o quê? Que se a gente pode imitar, a gente pode empatizar, que foi um pouco do que eu falei agora do bocejo, né? Então a gente tem o que a gente chama de neurônios espelhos, que são neurônios que nos ajudam a compreender o outro não por meio do raciocínio, mas por meio de uma simulação ou uma imitação do que o outro está fazendo. E aí o nosso próprio cérebro entende aquilo e é como se a gente estivesse passando por aquela situação. É que nem quando a gente está na Copa, a gente vê gol do Brasil e todo mundo pula, a gente não está ali no estádio, não fomos nós que fizemos o gol, mas a gente comemora, a gente sente aquela emoção de quem está ali, da mesma forma, mesmo estando muito longe na frente da televisão. E outro fato curioso que a gente viu também nessa live foi que a questão da plasticidade neural do cérebro. O que é isso? É a capacidade que o cérebro tem de aprender coisas novas. Então a empatia, ela é uma habilidade que ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida como um músculo que a gente vai lá na academia e faz exercício para conseguir ganhar massa. Então a gente também pode praticar e desenvolver a nossa empatia, né? E o que mais que a gente viu? Então, na segunda live foi com a advogada Rosângela Mafor. A gente falou sobre comunicação violenta em tempos de crise. Quem não conhece, a comunicação violenta é uma maneira de você se expressar para priorizando o fortalecimento de laços, criando bons relacionamentos. Então, tem toda uma lógica de você se expressar trazendo o seu sentimento, como que você tá se sentindo naquela situação, sempre muito com muito respeito, sempre com muita sem julgamentos. E até a Rosângela trouxe uma analogia muito bacana, né? Quando ela falou da ponte, que a gente imagina a ponte sendo esse vínculo que a gente vai criando com as pessoas, né? Então, de um lado a gente está aqui, e do outro lado da ponte a gente tem os nossos familiares, a gente tem os nossos... Vocês não estão me ouvindo? Alô? Voltou? Estão me ouvindo? Responde aí, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Então? Não? Ah, ok. Obrigada. Obrigada, Ricardo. Então, voltando. Então, a ponte é onde de um lado a gente fica de um lado e do outro lado tá a pessoa que a gente quer comunicar, que a gente quer criar um relacionamento, e a ponte é esse vínculo. E os pilares dessa ponte são a empatia, a autocompaixão e a autenticidade. Achei muito bonita essa analogia, né? E ela comentou também a questão da gente refletir muito sobre o sentimento que a gente está tendo antes de começar a conversa com o outro, né? Para evitar julgamentos, evitar filtros nessa conversa. Que mais que a gente viu? Então, na terceira live, a gente teve a psicóloga Juliana Beraldo falando com a gente sobre o poder da liderança empática em momentos de incerteza. E nós vimos
os benefícios que a empatia pode trazer para a situação de liderança, né? Como que o líder ele pode se valer da empatia para criar laços mais fortes no time e com isso garantir engajamento, melhores níveis de confiança e colaboração, ou seja, resultado positivo para todo mundo, né? E ela comentou bastante das estratégias, né? De como que a gente pode conseguir isso, a questão de escuta ativa, a questão de conhecer os perfis dessas pessoas que a gente está se relacionando, né? Então, compreender o que ela falou do mapa do outro. Não sei se todos conhecem essa analogia, né? Do mapa não é o território, que é um pouco da neurolinguística, mas é tentar entender como que a pessoa ela enxerga aquela situação, quais são as lentes, as suas crenças, os seus valores que influenciam na reflexão daquele momento, daquela situação. O que mais que a gente viu? Aí no quarto dia a gente teve a live sobre escutatória. A Camila Marques, da Escola de Empatia lá de Belo Horizonte, teve o prazer de participar aqui com a gente. E ela falou bastante da importância da escuta no processo da empatia. E ela trouxe até uma frase muito bacana, né? Que a frase genuína, a fala genuína é aquela que nasce depois de uma longa escuta. Então ela comentou dessa questão da gente estar muito no momento presente, de se entregar no momento que a gente está se relacionando com as pessoas, né? E ela comentou de algumas estratégias, como o olhar para dentro, né? Então isso foi bem presente em várias lives. A gente falou da importância do autoconhecimento, de olhar para a gente e como que os nossos sentimentos interferem nessa relação. Ela falou também da questão do silenciar, então buscar essa calma, buscar momentos de silêncio, porque é nesses momentos de silêncio que a gente está com a gente mesmo, e treinar isso de não fazer nada, para quando a gente estiver com as pessoas no momento que a gente quer empatizar, a gente conseguir não fazer nada e estar presente conversando com aquela pessoa, né? E a questão da paráfrase como uma estratégia também de compreensão do que está sendo dito, do que está sendo falado durante essa conversa. Na quinta live a gente teve a Vanessa da Teenagers Way falando sobre criatividade empática. Então ela desmistificou, digamos assim, a criatividade. Ela mostrou que, no fundo, a criatividade é uma combinação do nosso próprio repertório e isso também pode ser estimulado. Então, como estimular a criatividade? E a empatia é uma das formas, porque ao nos interessarmos pelo outro, nas dificuldades do outro, no momento do outro, a gente também começa a entender o mundo de forma diferente, a gente começa a ver problemas diferentes que a gente pode utilizar a criatividade para resolver. Então, foi bem legal essa live também. A sexta live, que foi segunda-feira dessa semana, foi com as queridas Angélica e Camila, da Vida com Significado. Elas trouxeram várias ferramentas para a gente exercitar a nossa inteligência emocional e refletir também como está o nosso autoconhecimento. Como eu falei, foi um ponto que a gente levantou bastante, porque o autoconhecimento é muito importante para a empatia. Na sétima live, a gente teve o Thiago, da DM Card, falando sobre o poder da empatia na cultura centrada no cliente. Então, a gente comentou bastante de como é importante a gente conhecer a jornada do nosso consumidor, os pontos de contato, as suas dificuldades e como a questão de proporcionar uma experiência memorável para esse consumidor, ela está atrelada há muita estratégia e muito alinhamento interno da equipe, da liderança, de toda a empresa, porque toda a empresa ela tem que enxergar o fornecer um serviço excepcional para o cliente como algo importante, senão você acaba se perdendo no meio do caminho, né? Que mais? Aí na oitava live, no oitavo dia de live, a gente teve a Fabiana Sakata, da Vida Priori, falando sobre empatia e negócios sociais.
Então ela trouxe pra gente, né, o que são os negócios sociais e o que são os negócios de impacto social. E o bacana desse assunto é que a diferença, né, desses tipos de negócio para os demais é que o propósito da empresa, ele é o mesmo propósito do seu próprio cliente, do seu próprio usuário final. Então, no caso dela, que trabalha com idosos da quarta idade, ela busca promover momentos de alegria, de descontração, de socialização, bem-estar desses idosos, que no fundo é o que eles também querem para ele. Então há esse alinhamento, né? E ela comentou também como a empatia ajudou muito a empresa dela a se reinventar em momentos de dificuldade, onde ela teve que mudar um pouco o modelo de negócio dela. E até agora, nesse momento, ela também está fazendo isso para ver como que ela pode trabalhar com esse público, que é um dos que está mais sofrendo por conta do isolamento social, porque é um grupo de risco, né? E tudo que ela estava promovendo antes de socialização, de momentos de conexão, de amizade, estão um pouco prejudicados nesse momento por conta do isolamento social. Na nona live, a gente teve o Tainan Dias falando sobre empatia, vulnerabilidade e humor. Foi uma live com bastante improviso. Ontem, infelizmente, a gente não conseguiu colocar o vídeo do Tainan, mas ele topou fazer no escuro e compartilhou um pouco da experiência dele como palhaço e como especialista também em improviso. E ele mostrou um pouco como que a vulnerabilidade, vista como fraqueza por muitas pessoas, é na verdade uma forma de coragem, porque no momento que você se entrega a uma determinada situação e você fala assim, ok, pode dar certo como pode dar errado, mas eu tô aqui de coração e vou fazer. É esse momento que a gente tem a coragem de sair de dentro e falar assim, não, eu vou fazer. Mas é onde a gente está mais vulnerável, porque pode ser que dê errado. E aí, essa foi a nossa última live ontem. E hoje, então, eu vou trazer hábitos pra gente praticar a empatia. Tô vendo aqui alguns comentários. Ana, você falou que perdeu as lives, né? Então, no final, eu ia falar, mas já que você perguntou, eu até adianto. Eu tô subindo os vídeos todos pro meu canal do YouTube. Então, essa última não tá disponível ainda, mas em breve estará. Então, pode ir acompanhando por lá, que tem na íntegra todas as lives, ok? Muito legal. Mas enfim, então estamos chegando hoje nessa 10ª live e o comentário que eu tenho, assim, claro, eu tô super feliz de todo o resultado, de todo o engajamento que eu tive das pessoas, os feedbacks, de todo o aprendizado que eu tive e do conteúdo bacana que pude compartilhar com vocês. E uma das coisas que ficou ainda mais evidente para mim nesse momento foi como que as pessoas, elas são uma fonte valiosa de inspiração, né? E como a gente pode aprender muito e ajudar muito quando a gente se dispõe a ouvir essas pessoas, a entender um pouco o lado delas, as suas necessidades, seus comportamentos. E isso traz muita inspiração para a gente continuar trabalhando, para a gente continuar se relacionando, principalmente nesse momento que a gente está, né, de pandemia, onde a gente está tendo várias das nossas necessidades aí sendo oprimidas, né, essa questão de ir e vir, enfim, mas a gente tendo essas conexões, a gente consegue se inspirar e até passar melhor, né, esse período. E como eu disse lá no início, eu acredito sim que a empatia é uma riquíssima forma de inovar, né, para os seus negócios. Então, se você consegue se conectar com o seu usuário,
se você consegue ter uma relação bacana com ele, você consegue sim identificar quais são as suas necessidades, identificar como você pode ajudá-lo, né? Não é aquela só querer vender, né? A gente já não está mais na época onde a gente desenvolvia milhares de produtos e serviços sem consultar o cliente. Não, a gente está no momento onde a gente tem sim que construir com ele, de construir as soluções para ele, né? Trazê-lo para dentro dos nossos times de desenvolvimento, co-criar isso com ele, experimentar, né? Falo muito de design thinking e os seus 3 pilares, que um deles é empatia, mas também a experimentação. Então, testar, começar pequeno, põe, experimenta, vê se funciona, se não. Não fica muito tempo elaborando uma solução perfeita, porque às vezes você perde o time e às vezes também não era aquilo que a pessoa queria, né? E a questão da colaboração, de você trazer pessoas diferentes, ter olhares diferentes para o seu negócio, para o seu serviço, trazer esse cliente para dentro, trazer os parceiros, os fornecedores para trabalhar junto com vocês, porque tá todo mundo com em prol de um propósito maior, né? Então, como fazer isso no seu dia a dia, vocês podem exercitar agora que a gente está nesse momento de pandemia. Mas quando a gente fala, então, das pessoas como fonte de inspiração, como fonte de inovação, a gente só tem que tomar cuidado com um ponto que é aquela questão da regra de ouro ou da regra de platina, que a gente fala quando fala de empatia. A regra de ouro é aquela que a gente fala assim, faça para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Essa é a regra de ouro. Mas qual que é o problema dessa regra de ouro? O problema é que a pessoa pode ter uma opinião diferente, ela pode estar num momento diferente. E aquilo que você gostaria de ter para você pode não funcionar para essa pessoa. Então a regra de platina é o quê? Faça para essa pessoa o que ela gostaria que fosse feito por ela, para ela, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa tradução. Então, quando a gente faz pesquisa com o usuário frequentemente, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não traduzir com a nossa lente, com aquilo que a gente conhece ou que a gente vive. A gente tem que traduzir aqueles achados das pesquisas sob a ótica de quem está vivendo, de quem está precisando daquilo. Então tem que só tomar esse cuidado, porque senão você lá no final do processo acaba criando alguma coisa que não faz sentido, né? E eu falo que, e a gente viu isso também nas outras lives, que a capacidade empática, ela é como um instrumento musical, ou como uma habilidade musical. A gente pode treinar, a gente pode aprender em qualquer momento da vida, né? E a questão da gente tomar a decisão de falar assim, não, agora eu quero começar, eu quero realmente me dedicar a isso. E para que você consiga se dedicar a isso, você tem que começar a perceber algumas nuances. Então aqui eu vou dar algumas dicas, vou dar 3 dicas de como a gente pode praticar um pouco da empatia aqui durante a quarentena. Então coisas que a gente consegue fazer mesmo estando longe das pessoas. Mas existem outras estratégias que a gente vai comentar no final também. Então a primeira delas é a questão de você se preparar para a conversa. Então você, quando imaginar que você vai ter uma conversa com alguém, com um cliente, com um parceiro, com um funcionário, ou mesmo com a sua família, e você quer tratar de um assunto importante, ou você quer realmente um momento para vocês se conhecerem um pouco mais, se prepare. E o que significa isso, né? Primeiro você olhar como estão as suas emoções. Então você tá bem, você tá tranquilo, você tá com sede, com fome, com vontade de ir ao banheiro, alguma coisa que vá tirar a sua atenção, tá com uma preocupação muito grande, de alguma coisa que tem que terminar de fazer.
enfim, como é que você tá? Você tá bem? Se estiver bem, então, ok, você pode começar. Você pode começar essa conversa. E aí, dentro dessa questão de se preparar, é importante também você lembrar de algumas coisas, como se sentir vulnerável é normal. E também você pode perceber que às vezes quando você compartilha um pouco mais de você, de algum sentimento, de alguma história, às vezes você consegue conectar um pouco melhor com a outra pessoa. Porque às vezes você entra muito direto no assunto e aí você não consegue fazer essa conexão antes e estabelecer uma confiança, digamos assim, antes de começar a conversar. Então, às vezes, você compartilhar um pouco de você, um pouco do seu momento, ajuda a abrir esse espaço para que o assunto flua e que você também consiga aprofundar, né, nos assuntos que você quer trazer. E falando no aprofundar, é importante também, quando você estiver conversando com a pessoa, eu sei que é muito difícil, mas tente não quebrar a linha de raciocínio dela. Porque às vezes a pessoa ela precisa falar, ainda mais se a pessoa te traz algum ponto que ela de preocupação, ou ela tá triste, ela quer te contar alguma coisa, ou é um cliente que quer reclamar de um produto. Deixa a pessoa falar. Deixa ela colocar tudo aquilo para fora. Não interrompe, porque ao interromper você vai acabar quebrando o raciocínio dela. E aí talvez você não consiga descobrir qual é o real motivo daquela tristeza, daquela reclamação, daquela dor. Você vai acabar pensando no iceberg e você vai ficar muito na superfície, você não vai conseguir entender a causa raiz. Então, deixa a pessoa falar e depois você pode até explorar para tentar entender realmente o que motivou tudo aquilo, né? E dê muita atenção aos detalhes. Então, olhe, não apenas escute, né, ativamente, mas também tente capturar outros elementos não verbais. Então, como está a postura da pessoa, como estão as emoções, aquele assunto está mexendo com ela, de que forma. Isso também te ajuda no rapport e também te ajuda a entender a criticidade daquele assunto para a pessoa, o quanto ela prioriza, o quanto às vezes aquela informação é diferente da forma como você vê, mas ok, é importante você capturar isso também. E é claro, por último, não faça julgamentos, né? Porque aí você realmente tentar entender sobre a ótica da pessoa. A segunda dica que eu trago, então, é você tentar ter conversas em comuns. E aqui seria interessante que você encontrasse pessoas estranhas ou pessoas que você não conhece muito bem e ter conversas sobre assuntos que talvez no dia a dia você não tivesse. Então, essa é uma forma de você tentar exercitar um pouco dessa prática da empatia. Então, você pode tanto conversar com alguém que você conhece, algum amigo ou mesmo familiar, sobre um assunto que geralmente vocês não falam. E aí, sugiro que vocês explorem bastante a questão da vulnerabilidade. Então, conta de uma coisa errada que você fez ou que não deu certo, ou conta de um sonho que você tem, você guarda só pra você não compartilha aquilo. Medos, propósitos. Tenta falar de coisas diferentes do que só pandemia, por favor. E é uma forma de vocês também exercitarem isso. Agora, se vocês tiverem oportunidade de falar com pessoas que vocês não conhecem muito ou que são estranhas mesmo, aí é mais legal ainda, porque aí você também não sabe o que esperar e todo assunto é assunto para vocês tentarem criar essa conexão. E aí, como sugestão, você pode ver pessoas que você conheceu em algum curso, ou pessoas que você teve em contato num congresso, num evento, ou mesmo pessoas que trabalham com você, mas que você não estão diretamente no dia a dia com você, e que pode ser interessante vocês se conectarem nesse momento, vocês estão ali. Tem um assunto em comum para falar, que é a pandemia, com certeza, e dentre outros, mas tentem explorar
outros assuntos também e ver como é que vocês se sentem nesse exercício. Então essa é a segunda dica, ter conversas em comuns com pessoas comuns e pessoas também não comuns. E nesse ponto, né, dessa dica de ter conversas em comuns, é importante... tem uma característica que é muito legal, que é você ser curioso. Né? Então tente ser curioso com essa pessoa. Por quê, Flávia? Porque é muito fácil você estabelecer uma conexão quando você está falando com uma pessoa que tem ideias parecidas com as suas, valores, que vocês têm alguma coisa em comum. É muito fácil, a conversa flui e vocês passam horas falando daquilo. Mas às vezes a gente encontra pessoas que é mais difícil de encontrar essas coisas em comum. E aí às vezes demora um pouco mais para estabelecer essa conexão. Então seja curioso, mesmo que você num primeiro momento não tenha encontrado algo em comum para conversar com essa pessoa, tente explorar, tente entender qual que é a visão dela para aquele assunto, mesmo que seja diferente do seu, tente entender um pouco como que ela enxerga, por que ela enxerga daquela forma, né? Quais foram as inspirações dela ou as referências dela que levaram ela a ter aquela opinião. E aí, quem sabe você também não encontra um ponto em comum com essa pessoa, né? Uma sugestão. E a terceira dica que eu tenho pra gente praticar um pouco da empatia nessa quarentena é o viaje na sua poltrona. Então, a gente sabe e tem evidências na literatura que falam que mesmo por meio de filmes, fotos e outras expressões de arte, a gente também consegue se colocar no lugar das pessoas que estavam ali. Então, no lugar daquele fotógrafo que retratou aquela guerra, ou que retratou aquele local bonito e bucólico, ou daquele filme que fala de um sentimento diferente que você nunca experimentou, ou que traz o dia a dia de uma cultura que você não conhece. Então você consegue também exercitar um pouco disso, estando exposto a vários tipos de arte. Né? É uma forma que a gente pode fazer em casa, então tem vários filmes interessantes no Netflix aí que abordam culturas diferentes, então dá pra gente ter um pouquinho essa visão, né? E também diversão com a família. A gente também tem vários museus que estão com seus acervos disponíveis online, então também é uma forma de você explorar diferentes épocas, né, diferentes momentos, diferentes culturas, é uma outra forma. E é claro que você também pode usar as próprias redes sociais, internet, para buscar mais informações sobre outros povos, outros assuntos que às vezes não são tão ligados ao seu dia a dia, ao seu ambiente, mas pode ser rico também. E ao fazer isso, veja que legal, você pode ter insights para o seu próprio negócio. Porque às vezes também quando a gente tem um negócio, por exemplo, do ramo da alimentação, a gente fica muito ligado nas notícias sobre o mundo da alimentação, sobre concorrentes, sobre formas de preparo, ingredientes, receitas, nutricionistas, algumas coisas até meio afins. Mas a gente acaba não imaginando o quanto a gente pode aprender ou ter ideias olhando outros mercados. Então, o que eu posso aprender com o ramo do transporte? O iFood foi lá e fez isso, né? Então, não tem Uber para pessoa? Será que eu não posso ter um Uber para comida? Uber Eats? Então, são fontes de inspirações diversas. Então, a gente também a gente consegue aumentar o nosso repertório, né? Que foi um pouco do que a Vanessa trouxe na live sobre criatividade. Então, é uma dica para vocês. Então, como eu falei, são algumas dicas, existem outras coisas que a gente também pode pensar e pode explorar e pode tentar praticar. E foi justamente pensando nisso, pensando em você,
que tá aí, é empresário, é empreendedor e tá vendo o seu negócio se transformar de um dia para o outro e deseja se conectar melhor com o seu cliente, com o seu funcionário, com o seu parceiro, de forma a ter mais um relacionamento mais próximo, em forma de identificar fontes de inovação também, que eu imaginei trazer uma solução para a gente praticar um pouco essa questão de empatia. Mas não só para empreendedores ou empresários, pode ser para quem tem interesse em se desenvolver pessoalmente também e criar conexões mais saudáveis, mais genuínas com o outro, seja familiar, sejam parceiros de trabalho. Então, para quem realmente tem interesse em desenvolver um pouco mais da empatia, né? Então, pensando em vocês e depois também de ouvir os comentários nas lives, onde vários de vocês perguntaram, mas como que eu posso colocar isso em prática? Me dá uma dica prática de como eu posso levar isso para o meu dia a dia, levar isso para a minha empresa. Então, pensando nisso, que eu criei um desafio. É um desafio chamado 21 dias de empatia na prática. E o que é esse desafio? Então, vai ser um grupo que eu vou criar no WhatsApp. E a ideia é que a gente tenha 21 dias de práticas de empatia. Então, eu vou mandar diariamente para vocês sugestões de leitura, exercícios, tarefinhas, coisas simples, né? Porque eu sei que todos nós estamos atarefados nesse momento, enfim. Mas, de certa forma, algumas pílulas de conhecimento e de formas de praticar a empatia para que a gente comece a criar o hábito. Por isso que até que eu coloquei esse desafio um período de 21 dias, né? Porque falam que é o tempo que a gente leva para criar um hábito e fazer aquilo de uma maneira mais tranquila, mais fácil, né? Então, por isso que eu pensei em fazer isso em 21 dias. E falando um pouquinho do que eu imaginei para conteúdo desse desafio, então eu pensei bastante em explorar a questão do autoconhecimento, do relacionamento com o outro em si, né, esse fortalecimento dessa conexão, e também a empatia como uma fonte de inspiração, de inovação e de criatividade. Então vão ser esses 3 pilares desse desafio, né? E quais os benefícios que eu vejo para quem puder participar aqui comigo. O primeiro deles, obviamente, é estimular essa prática da empatia, né? De tentar enxergar no nosso dia a dia como usar isso de uma forma mais natural. Para quem tem negócio, é uma maneira também de fidelizar os clientes e parceiros. Então, a partir do momento que você começa a se relacionar melhor com eles e mais próximo, você mostra para ele que você se preocupa, você acolhe esse cliente e ele vai lembrar de você quando ele tiver uma necessidade relacionada ao seu negócio, seja agora ou seja ao término desse momento que a gente está vivendo. Com isso também a gente vai identificar novas oportunidades de negócio para atender essas necessidades que a gente identificar com esse nosso público. A gente pode levar isso também para as nossas famílias, para os nossos pares, porque a gente também está vivendo esse isolamento e distanciamento social, então muito tempo com as mesmas pessoas ali em casa às vezes gera um conflito, ou para quem está muito longe também como acolher melhor essa pessoa que está longe. E o bacana disso ser feito em grupo é que a gente consegue compartilhar e criar conexões dentro do grupo, né? Então, uma oportunidade de conhecer outras pessoas, de conhecer como essas pessoas também lidam com essa situação, ser vulneráveis num ambiente com confiança, num ambiente
fechado, onde a gente vai trabalhar isso com muito cuidado, né? E no final a gente conseguir criar um hábito. E por fim, é um benefício também para ajudar o próximo. Então, o que eu imaginei quando eu concebi esse desafio foi que eu não queria lucrar, eu não queria ganhar nada com isso, porque no fundo o meu objetivo com a ideia da jornada foi justamente ajudar as pessoas, e então não teria. E eu consegui a ajuda de muitas outras pessoas, vários convidados vieram participar aqui sem cobrar nada, enfim, e entregar conteúdos para você. Então eu não me sentiria nem um pouco confortável em chegar para vocês e falar e fazer uma super venda para vocês agora de um produto meu, sendo que eu tive a ajuda de tantas pessoas para compartilhar tudo isso com vocês. Então, esse foi o meu objetivo, sempre ajudar. Mas por outro lado, eu falei assim, quando a gente fala de criar um hábito, quando a gente fala de um desafio, se a pessoa não colocar um valor ali, talvez ela tenha mais dificuldade de engajar. É uma questão de motivação mesmo. E aí eu falei assim, bom, como que eu posso unir essa vontade de ajudar com a pessoa ter uma motivação a mais para participar e não só se inscrever no grupo e nunca mais olhar as mensagens. E aí foi aí que eu imaginei que eu podia ajudar alguém cobrando um valor simbólico. Então a participação nesse grupo vai custar R$20 e todo esse valor, esses R$20, eles vão ser doados para o movimento Covid-19 São José Sem Fome. Então eu sou aqui de São José dos Campos, eu moro aqui, e a gente tem esse movimento que tem o objetivo de ajudar 20 mil famílias que estão passando por uma situação difícil, né? Então até hoje é um dia emblemático, porque a gente está no dia 1º de maio, que é o dia do trabalho, e a gente sabe o número de pessoas que estão desempregadas até por conta da situação que a gente está vivendo agora. Então não é um momento de alegria, né, de comemoração, mas de muita reflexão. E então por todo esse contexto, eu imaginei fazer isso. Então a participação nesse desafio, ela vai ser, na verdade, uma doação de R$20 para esse movimento São José Sem Fome, onde eles estão criando kits para ajudar famílias que estão passando por uma fase difícil agora durante a pandemia, tá? Vai funcionar então. Eu já coloquei um link na bio, né, para vocês se cadastrarem, se inscreverem nesse desafio. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo também, tanto aqui no direct ou nos grupos que a gente tem no WhatsApp, no Telegram, fiquem à vontade. Então as inscrições elas vão começar hoje, a ideia é que elas fiquem até dia 8 e o desafio mesmo ele vai começar dia 11 de maio. Então no dia 11 de maio a gente começa e a gente vai até o dia 31 de maio com as nossas atividades e tentando praticar a empatia um pouquinho por dia. Então, como eu falei, né, para Ana que perguntou um pouco antes, para quem perdeu o conteúdo das lives, não se preocupe, eu tô passando todas as lives pro YouTube. Então até amanhã a gente deve ter a primeira semana toda lá já disponível para vocês. Então também tem um link na bio para o meu canal, então vocês podem acessar lá, curtir os vídeos e assistir aqueles que vocês não viram. E é isso. Qual o horário para o desafio? O Ricardo está perguntando. Então tá. Qual que é a minha ideia do desafio? A ideia é eu vou mandar para vocês o desafio uma vez por dia. E aí a gente vai ter 24 horas para
para realizar aquelas tarefas, e aí 24 horas depois eu vou mudar outra tarefa, outra atividade para vocês fazerem. Então vai assim que vai funcionar. Aí o horário, eu pensei em fazer de manhã, mas aí quando a gente criar o grupo, a gente pode ver o que faz mais sentido para aqueles que estão no grupo, o horário que eu vou enviar as atividades para vocês, tá? Mas a ideia é que a gente tenha 24 horas pelo menos para exercitar e compartilhar os aprendizados, as dúvidas no grupo também, tá? Se vocês têm mais alguma dúvida, já vai postando aí que aí eu vou responder. E, enfim, então, que eu queria deixar de mensagem aqui para vocês dessa jornada que foi fantástica, é que ao se tornar mais empático, a gente consegue estar mais preparado para perceber aquilo que o nosso cliente, que o nosso usuário, que o nosso familiar, que o nosso parceiro, ele tem, o que ele está interessado e o que ele realmente está buscando quando ele vem conversar com a gente, né? Seja um conselho de um amigo ou seja no seu produto, no seu serviço, se você é uma empresa. E aí você consegue se ajustar melhor a essas necessidades e entregar uma resposta, uma solução que seja mais adequada para o seu consumidor, para o seu amigo, para o seu familiar. E eu tenho certeza que esse exercício, essa prática da empatia vai te ajudar a melhorar os seus relacionamentos, vai fazer diferença no dia a dia do seu negócio, principalmente se você conseguir levar isso também para os seus funcionários, para os seus parceiros, para os seus fornecedores. Né? Como a gente falou na live com o Thiago, a experiência memorável, ela acontece quando você tem esse alinhamento. Todos estão ali com o mesmo objetivo, de fornecer essa experiência memorável. Então, se tem um ponto que não está muito seguro disso, acaba muitas vezes destruindo a consistência da sua jornada, por exemplo, né? Então, tentem levar essa ideia da empatia para o dia a dia da vida de vocês. Eu sei que não é um conceito fácil, é um conceito fácil, me coloco no lugar do outro, imagino o que seria estar no lugar dessa pessoa. Falando assim, parece muito fácil, mas não é. É uma habilidade que a gente tem que exercitar, que a gente tem que praticar, que a gente tem que estar muito presente, muito ciente, né, das nossas emoções, se conhecer para conseguir transmitir tudo isso. E para ajudar, então, que a gente consiga fazer dessa prática algo mais leve, algo mais natural, eu convido vocês para estar comigo nesse desafio 21 dias de empatia na prática. Vou estar muito feliz em recebê-los todos nesse grupo, onde a gente vai aprender muito. Eu agradeço os comentários todos de hoje e de todas as lives. E estou finalizando agora, muito feliz de ter conseguido levar todo esse conhecimento, ter levado a minha visão de como a empatia pode ajudar todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e que tenham também um ótimo feriado, um ótimo final de semana. E se interessando, fiquem à vontade de participar desse grupo, que está sendo um conteúdo que está sendo preparado com muito carinho para receber todos vocês. O link está na bio, as inscrições já estão abertas, aguardo vocês. Gente, muito obrigada, um bom final de semana a todos. Até logo, tchau, tchau. Vou dar um print aqui. Tchau, tchau.